Você me vê bem aí? Tá tudo certinho? Que bom que estamos juntos mais uma vez. Temos uma noite muito especial também, um tema especial, quinto tema da nossa série, uma série de 7 ou 8 temas que vamos apresentar, a série Salvos pela Graça. E eu acho que está sendo boa para você como está sendo para mim. Eu estou muito feliz com esses temas que estamos abordando, a salvação em Jesus Cristo, da maneira que nós precisamos entender, que a gente precisa compreender, aceitar e viver em função dessa aceitação, né? Essa é a graça de Deus que é disponível a todo pecador, a todo ser humano. Se está disponível a mim, a você também, a todo ser humano, ok? Nosso querido Deus e bondoso Pai, nós nos achegamos diante do Teu trono de graça, porque entendemos que o Senhor atende a nossa oração, nos ouve, está interessado em nós, está disposto a atender cada uma de nossas orações e preces. Por isso, ó Deus, colocamos em Tuas mãos esses irmãos que estão enfermos, mencionamos aqui alguns por nome, existem outros que não mencionamos, mas o Senhor os conhece a todos, foram mencionados aí nos grupos, no chat da live. Que o Senhor atenda, ó Deus, essa oração, especialmente por esses que estão enfermos, alguma situação bem complicada, que os milagres possam ocorrer na vida dessas pessoas, dessas famílias, e que o Teu nome, ó Deus, unicamente o Teu nome seja exaltado. Que o Senhor abençoe a Tua palavra nessa noite, que possamos compreendê-la e colocá-la em prática em nossa vida, a Sua mensagem. É o que oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Ok, aqui estamos nós outra vez, dando continuidade, tema 5. Hoje eu quero falar sobre reavivamento e reforma. Lembra dessas duas palavrinhas? Palavras já que são familiares. Inclusive a nossa igreja adventista, Sétimo Dia, fala muito sobre essas duas palavras, porque foi o tema dos últimos 5 anos para a igreja mundial. Reavivamento e reforma. E nós inclusive falamos disso em uma das séries, A Redenção se aproxima, dos eventos finais. Nós falamos desses momentos que antecedem aí a volta de Jesus. É necessário um reavivamento e uma reforma, ok? Então nós pensamos assim, quando queremos apressar a volta de Jesus, então a gente coloca esforços para ocorrer uma reforma em nossa vida. Aí passamos a falar de reforma no vestuário, né? A maneira de nos vestir, maneira mais decente, dentro da modéstia cristã. Eu não sei como é que está aí o sinal. Eu estou percebendo aqui no meu monitorzinho aqui do celular que está dando umas travadinhas no YouTube. Observe se está tudo normal, tá certo? Para a gente ficar ligado nisso aí. Então, nós falamos de reforma do vestuário, reforma de hábitos de saúde, eu vou começar a caminhar agora, eu vou evitar de tomar líquido à refeição, vou evitar refrigerante. A gente fala de reforma, a gente fala das coisas de temperança, né? O que é que eu vou comer, que é bom para a minha saúde, que não é, para fortalecer a imunidade, né? Então, tudo isso aí faz parte de reforma. Reforma do sábado, na guarda do sábado, por exemplo, de todos os mandamentos de Deus. Mas a questão dessa noite é, quando eu mudo os meus caminhos, isso faz com que o meu coração seja mudado? Mudando os meus caminhos, você mudando os seus caminhos, a sua maneira de viver, você consegue mudar o seu coração? É a pergunta dessa noite. Nós necessitamos de um revivamento e de uma reforma? Claro que sim, mas nós precisamos dos dois juntos, reavivamento e reforma andando juntos. É isso que queremos trabalhar nesses poucos momentos que teremos aqui na nossa reflexão. Agora, saiba que reavivamento, embora são duas palavras que terminam andando juntas, reavivamento é uma coisa e reforma é outra. São coisas diferentes. Como eu disse, apesar de nós mencionarmos sempre juntos, são coisas diferentes. E o nosso texto bíblico, base para a mensagem dessa noite, está no livro de Mateus, no capítulo 23 de Mateus, versículo 24 até o 26. Espero que você encontre aí. Mateus 23, versículo 24. Vamos ler o 23 também, tá certo? 23 diz assim,
vamos ler 23 para a gente saber a quem está direcionada a mensagem de Jesus. Jesus está falando aqui, tá certo? Ele diz assim no verso 23: Ai de vós, escribas e fariseus. Para eles que Jesus está falando. E olha como ele chama: hipócritas. Por quê? Porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Olha o que Jesus diz: deveis, porém, fazer estas coisas se omitir aquelas. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para explicar um pouquinho esse texto aqui. É comum algumas pessoas pegarem esse texto e dizer assim: Jesus está criticando as pessoas porque estão dando dízimo. Mas se você olhar direitinho, não é isso que Jesus está criticando. Lê de novo, né? Jesus está criticando esses homens aqui porque eles dão dízimo estrito. Olha só, até do hortelã, aquela plantinha, ó, eles tiram o dízimo do hortelã, do coentro, chamado aqui de endro, né? Do coentro, até do cominho, as plantinhas bem pequenas, eles tiram o dízimo de cada coisa, são estritos na hora de tirar o dízimo. Porém, Jesus diz, porém, os preceitos, os mandamentos mais importantes da lei, eles rejeitam. Que é o quê? Misericórdia, justiça e fé. Vocês são hipócritas, porque você fica ali meticuloso com o dízimo. Mas, no entanto, as coisas mais importantes, vocês não são misericordiosos, vocês não são justos. Aí ele completa dizendo o que Jesus diz no final, e eu acho interessantíssima essa última frase. Jesus diz assim: devias, porém, vocês devem, porém, fazer estas coisas. Quais coisas? Tirar o dízimo de tudo, do dízimo, do endro, do cominho, do hortelã, mas não omitir aquelas. Tem que fazer duas coisas. Eles são hipócritas, não é porque dão dízimo, não, é porque dão dízimo sem fazer as outras coisas. Jesus está dizendo: faça isso, dê o dízimo sim, faça tudo que deve ser feito, tudo que Deus pede que você faça, mas não rejeite a misericórdia, a justiça e a fé. Bem entendido? Vamos continuar o verso 24. Ele continua: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Verso 25: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo, limpa o copo por fora, e do prato, mas estes, o prato e o copo, por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Verso 26 agora: fariseu cego. Jesus continua, mensagem dura Jesus está transmitindo, percebeu? Ele continua: fariseu cego, limpa primeiro o interior, limpa por dentro primeiro o copo, para que também o seu exterior, o exterior do copo, fique limpo. Aqui está concentrada nesse versículo aqui, nesse texto, está centralizada a mensagem de Deus para mim e para você nessa noite. Observe que os escribas e fariseus não eram qualquer pessoas. Eles eram grandes reformadores. Eles gostavam de trabalhar a questão da reforma. A reforma tem a ver com aquilo que é aparente. Eles trabalhavam muito isso. Eles se vestiam impecavelmente. Eles faziam orações públicas que eram as orações mais bonitas que poderia existir. Eles eram perfeitos em cada palavra, em cada preceito da lei. Eles eram grandes reformadores ao ponto de, como Jesus diz, coava até o mosquito. Não deixava passar nada, eles eram estritos nisso aí. Mas Jesus disse que eles eram hipócritas. Por quê? Porque eles limpavam apenas o exterior do copo. Aquilo que aparecia, enquanto que o exterior, o melhor, ele limpava, exatamente, limpava o exterior, enquanto que o interior do copo permanecia sujo. Precisamos de uma reforma em nossa vida? Claro que sim. Agora nós precisamos muito mais do que mudar os nossos caminhos. Tá certo? O que nós precisamos é bem mais do que reformar a maneira que nós fazemos as coisas. A maneira que a gente come, a maneira que a gente veste. Precisamos fazer? Precisamos, mas precisamos bem mais do que isso. É isso que Jesus quer nos dizer. Necessitamos de uma mudança dentro do coração.
O que nós precisamos, na verdade, não é mudar os caminhos, é mudar o coração. Por quê? Porque é no coração que reside todos os nossos problemas. É no coração do ser humano. Tudo que nós somos é o nosso coração. Nele está a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos ideais, das nossas vontades, dos nossos sentimentos, o nosso intelecto, a nossa vida espiritual, os nossos desejos bons e os desejos maus, tudo está centralizado no coração. Agora, atente bem para isso. Quando a Bíblia fala coração, Jesus usa a expressão, muitas vezes, coração. Quando a Bíblia fala coração, não está se referindo a esse músculo aqui formado de miocárdio, que fica pulsando e bombeando o sangue para tocar na extremidade do corpo através das veias. Essa é a função do coração. Não é desse órgão que a Bíblia está falando, quando se refere ao coração. Na Bíblia, o coração está aqui, ó. Tá certo? A sede, ou melhor, a sede das emoções é o nosso coração. Talvez os mais antigos passaram a chamar coração, o Deus dá o nome de coração, porque era exatamente aqui, ou é exatamente aqui, que muita gente sente as emoções. Quando você sente a emoção forte, percebe? Aquele friozinho na barriga aqui. Pensa que é aqui, mas não é aqui. É aqui que está a sede das emoções, e é isso aqui que precisa passar por uma limpeza, uma reforma, uma renovação. A palavra reforma, como eu disse, ela envolve mudança exterior. Tem muito a ver com a aparência. E essa palavra aparece uma única vez no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 10. Aparece a palavra reforma. E tem a ver com mudanças externas, cerimoniais. Tem a ver com coisa de cerimônia. É a única vez que ela aparece. Então se refere exatamente a mudanças externas, mudanças de hábitos. Falando em mudança de hábito, você já praticou alguma vez, tentou fazer uma dieta? Alguns tentam fazer dieta e tem grandes dificuldades. Por quê? Porque não adianta você realizar uma dieta, às vezes a dieta não acontece nada, sabe por quê? Porque o seu apetite permanece o mesmo. Se o seu apetite continuar o mesmo, a dieta não vai adiantar de nada. Porque você vai passar um tempo sem mudar aquilo. Mas se você não reformar o apetite do ser humano, ele está deturpado. Nosso apetite está deturpado. Você percebeu isso? A gente normalmente gosta daquilo que prejudica a nossa saúde. Você percebe que a parte da comida que mais atrai, por exemplo, é uma friturazinha? Fritar um ovo ali, né, no óleo, depois ele gruda um pouquinho, você bota um pouquinho de farinha em cima e raspa, faz uma farofa ali. Não atrai, mas você sabe, eu sei, todos nós sabemos, que não é bom para a saúde. A fritura não é bom para a saúde, nunca foi. Uma carnezinha bem fritinha não atrai, mas não é bom para a saúde. O refrigerante, a Coca-Cola, não atrai? Atrai, mas não é bom para a saúde. Mas por que é que nos atrai? Porque o nosso apetite está pervertido. Se você pretende fazer uma dieta, uma reforma alimentar, você precisa trabalhar para a mudança, a renovação, a reforma do seu apetite. Porque se não mudar no apetite, você passa uns dias sem fazer e depois vai voltar a fazer. São paliativos esse tipo de atitudes que muitas vezes tomamos. Mudar hábitos e mudar costumes é importante, mas precisa de algo mais, porque o cristianismo ele exige uma reforma de coração. Porque hoje, tá vendo? Eu virei a câmera sem querer. Hein? Eu virei a câmera sem querer. E aí, voltou ao normal? Flavinha teve um acidente de percurso aí no Facebook, não, né? É que ela viu alguém falando na internet fraca, eu tentei avisar pra ela que foi no início, não tava mais. Ela não... Certo, né? Desconcentrando, né? Mas foi bom ver você, como é que você está? Você está bonita, como sempre, né? Tá certo. Vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Então, o cristianismo exige uma reforma não simplesmente no exterior, exige uma reforma no coração. Quando Deus nos chama a servi-lo, Ele espera que haja uma mudança em nosso coração.
Ele quer realizar uma mudança no coração, uma transformação do coração e da natureza. Essa é a essência do cristianismo. Aqueles que aceitam o cristianismo e reformam apenas os seus hábitos, não demora muito, basta ele se desentender com alguém e ele para de ir até para a igreja. Porque não houve uma mudança no coração, apenas dos hábitos. A pessoa vem para uma igreja e começa a se conformar com aqueles hábitos daquela igreja, a maneira que se veste, os hinos que canta, as coisas que come, vai se reformando de acordo com aquela igreja. Mas se essa reforma não ocorre no coração, fruto da necessidade de se aproximar mais de Deus, de servir a Deus, de agradar a Deus, se não existe isso aí, basta que o pastor diga passe por você e não te reconheça e não te cumprimente, e você vai dizer, não vou para a igreja daquela que o pastor nem comigo fala. Às vezes eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo, de pessoas ficarem chateadas comigo que eu nem sabia, porque eu passei pelo irmão. Eu cheguei numa cidade longe, lá no Pará. Eu tinha chegado na cidade. O pastor colega me levou na casa de uns irmãos, lá me apresentou lá. Não era nem do meu distrito, da minha igreja, era da igreja dele. Mas depois, andando pela cidade, ele conhecendo no comércio, aquele negócio, eu passei pela irmã. E ela espalhou por toda a cidade que eu era mal educado, que eu não falava com os irmãos. Passei por ela, não cumprimentei. Às vezes isso basta para que alguém saia da igreja. Por quê? Porque não houve uma mudança no coração quando aceitou o Evangelho. Apenas uma mudança nos hábitos. Eu volto a dizer, mudança nos hábitos é importante. Mas isso por si só não basta. Cristo quer operar no interior, ele quer realizar uma mudança no nosso interior. Aí a mudança que começa no interior aparece, é manifestada, se torna manifesto no exterior. É por isso que o tema dessa noite é de dentro para fora. A reforma verdadeira, ela brota de dentro para fora. Essa é a reforma que permanece. Vem um revivamento no coração e esse revivamento gera uma reforma dentro e ela passa para fora de forma natural. Maravilhoso é o plano de Deus para a salvação do homem. Mudar os costumes não é realizar um revivamento. Revivamento é outra coisa. Revivamento é algo mais profundo. E nós queremos ver nessa noite também o que significa um verdadeiro revivamento. Na verdade, revivamento significa renovação, reavivar, tornar a viver, é renovar a vida espiritual. Vamos a um outro texto? Davi entendeu bem o que era o revivamento. Salmo 51, verso 10. Quando eu falo Salmo 51, você sabe que é aquele salmo famoso que Davi escreveu depois de ele ter cometido aquele terrível pecado, com Batseba, não apenas adulterou, deitou com a mulher do outro, como mandou matar o seu esposo. Um duplo pecado, 2 pecados horrendos. E quando Deus o confrontou com a verdade, disse: Davi, você errou. E quando ele percebeu que ele errou, o que foi que ele fez? Ele se arrependeu, o coração dele foi tocado. E aqui no Salmo 51 é o salmo de confissão e arrependimento. Ele confessa o pecado. E a certa altura da sua confissão, depois ele dizer: compadece de mim, lava-me, Senhor, eu estou impuro. Aí no versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que é que ele deseja? Uma renovação na vida espiritual. Depois do pecado, ele reconhece o seu pecado, se arrepende de forma sincera, busca o Senhor e pede o quê? Um revivamento. Reavivamento da fé, reavivamento da vida espiritual. Voltar a andar com Deus, sentir a alegria da salvação, que ele diz, verso 12, verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação. A renovação acontece no coração
e vai mudando tudo, até o próprio semblante. Porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Outro texto fantástico quando fala de reavivamento. Romanos, voltamos a Romanos, lembra do livro de Romanos? Livro espetacular quando fala da graça de Deus, em especial. É o livro de Romanos, capítulo 12. Aqui está um dos versículos dos meus favoritos. De quando em quando eu estou citando para você aqui alguns versículos que eu tenho como favoritos. São versículos que eu tenho meditado bastante e Deus tem se revelado muitas vezes a mim através desses versos. Romanos capítulo 12, versículo... Vamos ler o 1 e 2, o principal é o 2, mas vamos ler o 1 também para a gente compreender bem. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, disse Paulo, pelas misericórdias, em algumas versões da Bíblia diz pelas compaixões, né? Pelas misericórdias, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele continua no verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, do coração, pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz assim, olha, não tome a forma deste mundo, não vos amoldeie a este mundo, não vos conformeis. A palavra aqui literalmente significa, é como se uma cozinheira, uma doceira, pegasse um bolo, depois de bater o bolo, coloca numa forma, e aquele bolo, depois de assado, ele vai ficar com a forma daquele bolo, com a forma, né? Daquela forma. É isso que Paulo está dizendo. Não pegue a forma deste mundo. Ou seja, não viva como as pessoas deste mundo vivem. Paulo está dizendo, você agora pertence a Jesus. Não vos conformeis com este século, com as coisas deste mundo, com os hábitos desse mundo, com os prazeres deste mundo. Mas todo mundo vive assim, não importa como as pessoas vivem. O que é que as mães dizem para os filhos? Você não é todo mundo. Não importa se o mundo vive assim. Não importa se as pessoas não têm amor. Não importa se as pessoas não são honestas. Você é filho de Deus. Você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Não vos conformeis, não tome a forma deste mundo. Não sejam iguais a este mundo, as pessoas deste mundo. Mas, ou seja, ao contrário, diferente disso, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da mente, a purificação da mente. O revivamento espiritual começa na mente. Que texto maravilhoso. E eu tenho orado a Deus para que a verdadeira renovação da mente ocorra na minha vida e venha ocorrendo aos poucos. Eu julgo ser muito lenta. Eu precisava que fosse mais rápido. Mas por que é lenta? É porque Deus não tem poder para mudar definitivamente o meu coração, a minha mente? Não, porque Deus age a partir do momento que nós permitimos. Quando nós permitimos mais, Ele age mais rápido. O seu coração, sua mente está mudando? Eu quero crer que sim. Mas é necessário que essa mudança, você tenha paciência, porque ela pode ser gradual. Tem alguém me ligando aqui. Meu irmão pastor Osmar está me ligando. Você não sabe que estou na live aqui agora. Então, é necessário que a mudança ocorra. Paulo menciona a renovação da mente, revivamento que passa por alto. A mudança no coração, a mudança de mente é uma renovação suspeita. Pois o Espírito Santo de Deus, ao trabalhar no coração do homem, a obra do Espírito Santo de Deus contempla a mente, a razão, não dispensa a razão. A religião de Cristo não é uma religião emocional, embora haja emoção. Quem aqui nunca chorou na presença de Deus? Em um culto, em uma adoração, uma mensagem, uma música, uma pregação, uma leitura de um texto bíblico, um momento de oração, quantos não derramaram lágrimas sentindo a presença de Deus? Existe emoção, claro, mas a religião de Cristo não é religião emocional.
É uma religião da razão. Deus trabalha na nossa mente, no nosso intelecto, para mudar a nossa mente. Então, se houve uma renovação, mas essa renovação não mudou a mente, não aconteceu renovação. Ela é suspeita, totalmente suspeita. Reforma sem avivamento não é reforma, é apenas mudanças ou mudança na aparência. Somente isso. É só consertar alguma coisa. Uma reforma sem revivamento é como se você pegasse um vaso, e nós aqui, eu e a Mia fizemos isso algumas vezes, em alguns encontros de casais, nós quebramos o vaso, né? E depois reformar o vaso. E a gente deixa o vaso bonito ali. Mas quando você olha dentro do vaso, você vê as marcas. A gente consegue mudar a aparência. Não é verdade? A reforma consegue mudar apenas a aparência. Somente o revivamento, a reforma com revivamento, produz a mudança total, completa e verdadeira. Portanto, as duas têm que andar juntas. Revivamento e reforma juntos. Elas devem trabalhar em harmonia, em perfeita harmonia. Nós podemos iniciar, irmãos, um programa na igreja de reforma. Alguns dizem assim, pastor, a igreja dos últimos dias é uma igreja fraca. As pessoas, os jovens da igreja, os adultos da igreja não levam as coisas de Deus a sério. As pessoas não se vestem de forma adequada. As pessoas usam adereços que deveriam ser proibidos. As pessoas falam coisas que não deveria fazer. As pessoas usam coisas que são proibidas nas Escrituras. E o que é que a igreja vai fazer? A igreja vai ficar passando mão por cima da cabeça dessas pessoas. Eu, como pastor, e os anciãos que me escutam, me assistem aí, e outros líderes sabem do que eu estou falando, quando as cobranças vêm. Mas digamos que agora nós vamos fazer uma reforma. Vamos fazer um programa na igreja de reforma. Né? Vamos fazer um planejamento bem estrito, com regras bem claras, tá certo? E nós faremos isso, vamos estabelecer regras de disciplina, de mudança de aparência exterior. Ninguém vai entrar na igreja se não estiver dentro desse programa aí, desse plano aí, com essa roupa, vai ficar botado 2 diáconos ali na porta, vai ficar ali esperando, medindo, quem sabe, o tamanho da saia. Se o rapaz está com a calça muito apertada, também não vai entrar. Poderia fazer isso. Poderíamos até controlar as pessoas, eu tenho certeza. Mas muita gente ia parar de ir para a igreja, mas outros iriam dizer, maravilhoso, aí sim, aí é uma liderança forte. Esse é um pastor que impõe respeito. Maravilha. Aconteceria resultados imediatos? Sim. Os caminhos seriam mudados? Claro que sim. Mas essas atividades, elas iriam alcançar o coração dos homens? Uma reforma como essa que estou mencionando iria alcançar o coração das pessoas de modo que mudasse a sua mente? Ou seria apenas uma reforma forçada? Um revivamento, ou melhor, uma reforma sem revivamento é uma experiência frustrada, não seria duradoura. Uma reforma sem um verdadeiro revivamento no coração, ela dura pouco tempo. Já ouviu falar no fogo de palha? Seria isso aí. A partir de hoje, todo mundo na igreja, fogo de palha. É aquilo que a gente faz no início do ano, esse novo ano agora, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Eu não vou perder um culto e faz os planos, faz os programas. Fogo de palha. Reforma exterior, sem renovação do coração. O que necessitamos é da mudança do coração, irmãos. Se existe algo, dentre outras coisas, que o diabo odeia, é quando ele vê um cristão, uma igreja, aceitar plenamente a graça de Jesus e entrar num processo de mudança de coração. Aí ele perde o sono, porque ele sabe que uma pessoa em comunhão com Deus, ligado a Deus, a mudança vai ocorrer. Lembra que eu falei que no reino dos céus, uma semente que é lançada no coração
gera um princípio, vai crescer. Nada pode impedir o crescimento. E Satanás sabe disso. Se buscamos ao Senhor e a planta do Evangelho que está no nosso coração for irrigada todos os dias, a semente vai crescer e vai frutificar. E o diabo odeia, e ele vai fazer de tudo para impedir que aconteça um revivamento na sua vida. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar levar a igreja, o ser humano, a dois extremos. Ou torna você uma pessoa fria, em total letargia espiritual, ou joga você para o fanatismo. Ou você se torna uma pessoa que não quer saber de nada de mudança, de reforma, ou você se torna um legalista, uma pessoa radical, uma pessoa fanática. E o nosso grande desafio na vida cristã não é estar nem aqui e nem aqui, irmãos. Nosso desafio está aqui, no ponto do equilíbrio. E esse equilíbrio, só a comunhão, a amizade com o Senhor pode nos prover. Nós precisamos de um revivamento? Claro que sim. Agora, o que é que pode produzir um revivamento na vida espiritual, uma reforma durável? Tem um texto em um dos nossos livros, escrito por Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 1, botei escrito ali. É um texto, apenas uma linha, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, que diz assim: só podemos esperar um revivamento em resposta à oração. Um revivamento só vai ocorrer em resposta à oração. Não tem outro caminho. Na história da igreja cristã, em todos os tempos, não estou me referindo à igreja adventista simplesmente, mas na história da igreja cristã, em todos os tempos, revivamentos nunca começaram numa catedral, uma igreja cheia de pessoas. Vamos começar agora um revivamento. Não começou assim. Nunca começou com uma assembleia onde as pessoas reunidas tomaram um voto. Quantos aqui agora querem ser renovados? Vão passar por um revivamento? Levante a sua mão, vamos votar aqui agora e vamos registrar o voto. Nunca começou assim. Jamais começou com alguém perguntando: quantos creem no revivamento? Não foi assim. Sabe como é que começa um revivamento? Em toda a trajetória da igreja cristã, começa com uma pessoa, sempre com uma pessoa, buscando o batismo do Espírito Santo todos os dias. Ele tem sede e fome de Deus. Lembra do salmista? Como a corça suspira pelas águas, assim eu anseio pela presença do meu Deus. Quando o ser humano busca a Deus todos os dias com ansiedade para tentar encontrá-lo e dizer: Senhor, batiza-me com o Espírito Santo. Em resposta a essa oração, a oração da fé, ele pede e recebe a bênção do seu pedido. E ele agora se torna uma nova criatura, passa a trabalhar em favor dos outros. E ele começa a ser uma pessoa mais gentil, mais amorosa, mais missionária. Um crente verdadeiro. Ele possui uma fé viva. As pessoas que estão ao seu redor percebem isso. E ele atrai essas pessoas. E de repente, ele já não está mais só. Daqui a pouco está ele mais outra pessoa. E depois ele mais dois, mais três. E de repente um punhado aqui. Tem um formiguinho aqui no meu óculos, né? Está me agoniando, já saiu. Um punhado aqui, um pequeno grupo ali. E assim começa, irmãos. E o processo de revivamento começa com alguém, com uma pessoa. Você deseja estar envolvido em um processo desse? Você deseja que o revivamento na sua igreja, na sua família, no seu casamento, no seu namoro, você espera que o revivamento tem que começar com você. Você tem que buscar mais. Precisa buscar em Deus a força. Precisa buscar em Deus a motivação. Com oração. Oração fervorosa. Devemos orar para que Deus envie o seu poder aqui e agora. Como
aconteceu com os discípulos, depois da morte e ressurreição de Jesus. Eles estavam reunidos em unidade, em comunidade, e passaram aquele tempo em oração, até que receberam do alto o poder do Espírito Santo. A Bíblia registra isso no capítulo 2 do livro de Atos. Era o dia de uma festa judaica, o dia do Pentecostes. Naquele dia, o Espírito Santo foi derramado. 120 pessoas era a igreja. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Ellen White, ainda no mesmo livro, Mensagens Colhidas, ela diz assim, ó, se todos quisessem, todos seriam cheios do Espírito Santo. Se você e eu quiséssemos, ou se nós quisermos, todos seriam cheios do Espírito Santo. É um dom de Deus que está à disposição de todos, não de alguns poucos privilegiados. Não são somente aqueles que são mais estudiosos, são aqueles que têm mais cultura, aqueles que falam mais bonito, aqueles que sabem cantar, que vai receber o dom do Espírito Santo. Não! Todos que desejarem e buscarem serão cheios do Espírito Santo. E eu quero ler o último verso para a gente encerrar. A Flavinha vai cantar. Eu quero ler o livro de Isaías para nós encerrarmos. Isaías, no capítulo 57. Versículo 15. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Deus diz assim, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Você quer viver, encontrar o alto e sublime? Deseja estar nesse lugar para que ele reavive o seu coração e a sua vida? É o seu desejo? Então você e eu precisamos cair de joelhos todos os dias, fazer disso a nossa primeira ocupação. Lembra do tema de domingo? Fazer disso a nossa primeira ocupação, buscar o Senhor e suplicar dele o batismo do Espírito Santo, que transforme verdadeiramente a nossa vida, que renove a nossa vida e realize uma reforma, a reforma que você precisa e que eu preciso, que até agora não aconteceu. Precisa que isso aconteça, ou deseja que isso aconteça. A distância entre a sua vida hoje e a sua vida que deveria ser é a mesma distância entre o seu joelho e o chão. Percebeu esse pensamento? A solução do seu problema, do meu problema, encontra uma distância, é a distância do joelho para o chão. Precisamos orar e buscar o Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Só em Deus pode existir o conforto, a segurança, a esperança, a salvação e a renovação do coração, da vida espiritual e a reforma que tanto precisamos. Só em Deus. Só em Deus existe esperança, só em Deus existe salvação. Só em Deus existe paz e esperança. Só em Deus existe o verdadeiro reavivamento e a verdadeira reforma. E Deus quer que ela aconteça em minha vida, na sua vida. A nossa maior e mais urgente necessidade é a busca do reavivamento da verdadeira fé. Gostaria você de buscar? Você poderá buscar esse reavivamento. Pode ser que no momento que você estiver em oração, talvez você não sinta nenhum arrepio diferente. Talvez você não sinta também um arrebatamento de sentidos. Talvez enquanto você busca o Senhor, talvez aparentemente você não sinta nada. Mas creia que quando você o busca com sinceridade, você poderá encontrá-lo. Essa é a promessa na palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, ele diz.
quando me buscares de todo o vosso coração. Deseja você buscar o Senhor, buscar esse reavivamento e essa reforma? Quero ver a sua mão levantada. Louvado seja Deus pela sua decisão. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nossa gratidão a Ti. Pela Tua palavra nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos mostra a necessidade de dedicarmos, envidarmos esforços e tempo na busca de Deus todos os dias, cada manhã. Pedir a Deus não apenas o perdão de nossos pecados, mas suplicar que o Senhor renove a nossa vida espiritual, nos batizando com o Espírito Santo, reavivando a nossa vida e gerando dentro de nós uma reforma, uma reforma que brota de fora para dentro e transborda na nossa aparência, nas nossas palavras, nos nossos hábitos e transborda para outras pessoas que, ligadas a nós, sentem também o desejo de ter essa experiência contigo. Que essa verdade espiritual aconteça na vida, no coração de cada irmão que ora comigo nessa noite. Cada um de nós é que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.